Números capítulo 33, são estas as caminhadas dos israelitas que saíram do Egito, grupo por grupo, debaixo das ordens de Moisés e Arão. Moisés ia anotando os nomes dos lugares de onde partiam, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. E são estas as caminhadas conforme os lugares de partida. O povo de Israel saiu do Egito no dia 15 do primeiro mês do ano, um dia depois da primeira Páscoa. Eles saíram de Ramessés de maneira vitoriosa, e todos os egípcios os viram. Os egípcios estavam sepultando os seus primeiros filhos que o Senhor havia matado. Assim, o Senhor mostrou que era mais poderoso do que os deuses do Egito. Depois de saírem de Ramessés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, que está na beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram a Piairote, que fica a leste de Baal-Zefon, e acamparam perto de Midol. Saíram de Piairote e passaram pelo meio do Mar Vermelho e chegaram ao deserto de Siur. Caminharam 3 dias no deserto e acamparam em Mara. Dali foram para Elim e acamparam ali. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam perto do Golfo de Suez. Partiram dali e acamparam no deserto de Sim. Dali foram até Doficá, onde acamparam. Partiram de Doficá e acamparam em Alos. Depois de Alos, acamparam em Refidim. Porém ali não havia água para o povo beber. Na caminhada de Refidim até o Monte Hor, eles acamparam nos seguintes lugares: deserto do Sinai, Quibrote Ataavá, Hazerote, Ritma, Rimon Pérez, Libná, Rissa, Quelata, Monte Sefer, Arada, Maquelote, Taate, Tera, Miticá, Asmona, Mocerote, Bene-Jaacã, Horage de Gade, Jotbatá, Abrona, Ezion-Geber, deserto de Zim, isto é, Cádiz, e o Monte Hor, que fica na fronteira da terra de Édom. Por ordem de Deus, o Senhor, o sacerdote Arão subiu o Monte Hor. E morreu ali, no dia 1º do 5º mês, 40 anos depois que os israelitas tinham saído do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu. Então o rei cananeu de Arade, que morava na região sul da terra de Canaã, soube que os israelitas estavam chegando. Do Monte Hor até as planícies de Moabe, os israelitas acamparam nos seguintes lugares: Salmona, Punom, Obote, ruínas de Abarim, que ficavam na fronteira com Moabe, de Bongade, Almon de Blataim, Serra de Abarim, que fica perto do Monte Nebo, e planícies de Moabe, entre Bet-Gesimote e o Vale das Acácias, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio, nas planícies de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra de Canaã, expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os seus ídolos de metal e de pedra e todos os seus lugares de adoração. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu a estou dando a vocês. Repartam a terra, por sorteio, entre as tribos e os grupos de famílias. Aos grupos de famílias mais numerosos deem uma parte maior, e aos grupos menos numerosos deem uma parte menor. Porém, se vocês não expulsarem os moradores do país, os que ficarem serão para vocês como espinhos nos seus olhos e como ferrões nas suas costas, e trarão problemas para vocês na terra em que vocês morarem. E farei com vocês tudo o que eu havia pensado fazer com eles. Números capítulo 34, o Senhor Deus mandou que Moisés desse aos israelitas as seguintes ordens: quando entrarem em Canaã, a terra que estou dando a vocês, as fronteiras serão estas. A fronteira do sul irá desde o deserto de Zin ao longo da fronteira de Édom. No leste ela começará na ponta sul do Mar Morto, depois voltará para o sul, na direção da subida de Acrabim, e passará por Zin até chegar a Cádiz Barneia. Em seguida passará por Reis Aradar até chegar a Asmon, e de Asmon até o ribeirão que faz fronteira com o Egito, e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira do oeste será o Mar Mediterrâneo. A fronteira do norte irá desde o Mar Mediterrâneo até o Monte Hor, e dali até a subida de Remete, e depois até Zedade. De Zedade, essa fronteira do norte seguirá até Zifron e acabará em Reis Arenã. A fronteira do leste irá desde Reis Arenã até Cefã, e de Cefã até Ribla, que fica a leste de Eime.
Dali a fronteira descerá pelo leste do lago da Galileia, e seguirá pelo rio Jordão até terminar no Mar Morto. Essas serão as 4 fronteiras do país de vocês. Então Moisés deu estas ordens aos israelitas. Esta é a terra que vocês vão repartir por sorteio, este é o país que o Senhor Deus mandou dar às 9 tribos e meia, isso porque as 2 tribos e meia, isto é, as tribos de Gade e de Ruben e metade da tribo de Manassés, já receberam, por grupos de famílias, a terra que pertence a elas, no lado leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. O Senhor Deus disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, vão repartir a terra entre o povo. Escolham também um chefe de cada tribo para ajudar a dividi-la. Os homens que devem ser chamados são os seguintes: são esses os homens que o Senhor mandou repartir a terra de Canaã entre os israelitas.